Fala aí, pessoal, boa tarde. Vamos mais uma vez aqui presentes aqui para mais uma videoaula. Lei 7.210 de 84. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 66 desta lei. Compete ao juiz da execução, tá? Vamos falar sobre o artigo 66. Eu vou falando de uma forma mais explicada sobre cada artigo. O artigo 66, parágrafo 1º diz: aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. O que significa isso? Aqui no primeiro, significa que a lei penal retroage para beneficiar o réu. Isso é o que quer dizer o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, diz: declara extinta a punibilidade. Vejamos. É a impossibilidade de punir. Basicamente é isso. É a impossibilidade de punir. Mas punir quem? O autor de um crime. Então lembre-se, declara extinta, né? Aqui tem a impossibilidade. Se está extinto, você não consegue punir o autor de um crime, aquele que cometeu o crime. Na parte 3, né? Segundo, terceiro, diz: decidir sobre. Letra A. Soma ou unificação das penas. O que significa soma ou unificação das penas? É a soma de duas ou mais penas. Ou seja, é a soma de duas sanções penais.
Se o indivíduo ele já responde por um crime e ele comete outro no curso deste, ele responde, a soma ela é unificada de duas ou mais. Você soma a sanção de uma pena com a sanção da outra pena e vai uni-las, né? Ou seja, vai juntar. Exemplo, vou dar um exemplo. Se ele comete um crime cuja a punibilidade, né, a pena seja de 8 anos, e ele comete outro, que a pena mínima também seja de 8 anos, com a soma 16 anos. Ou seja, vai unir uma pena mais esta daqui. Ou seja, é a união da aplicação da pena. Agora vamos para a letra B. Letra B fala da progressão ou regressão dos regimes. Nada mais é do que a mudança. Mudança de regime. Se ele começa no regime fechado, né, 8 anos de reclusão, e ele já começa a fazer o cumprimento desta pena, ele vai alcançar posteriormente ao regime, né, aqui é fechado, ele começa a alcançar regimes menos rigorosos. Exemplo, né, do fechado ele passa para o semi-aberto e depois aberto. Progressão de regime, regressão de regime, é essa troca de um regime mais severo para um regime mais leve. Letra C, detração e remissão da pena. Olha que palavrinha difícil. Detração ou remissão. Detração significa computo. Vai falar, caramba, agora complicou mesmo. Computo é igual ao cálculo. Não tem muito mistério também não. E remissão da pena, tem até uma outra aula que eu falo sobre isso, que é a remissão. É remir. Que você encontra na LEP no artigo 126, também da Lei 7.210 de 84, que são as leis de
execução penal. Artigo 126. Vamos dar seguimento. Então entendeu, né? Computa é igual cálculo, remir é para você conseguir diminuir a sua pena. Né? Se quiser saber um pouco mais, artigo 126 da Lei 7.210. Agora a letra D, suspensão condicional da pena. O que é suspensão condicional da pena? É quando aquele indivíduo ele consegue, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa. Execução da pena suspensa. Mas tem um período, vírgula, né, por 2 a 4 anos. Existe um requisito muito importante para que você consiga alcançar essa letra D. Você não pode ser reincidente em crime doloso. Então, suspensão condicional da pena quer dizer que a execução da pena pode ser suspensa por 2 a 4 anos, mas não pode ser reincidente em crime doloso. Letra E, que muita gente tem dúvida. Livramento condicional. Livramento condicional. O livramento condicional permite o cumprimento da pena em liberdade. Quais são os requisitos? Os requisitos você vai encontrar lá no artigo 83 do Código Penal. E obedecendo também ao 131 artigo, né? Ao 146 da LEP, das Leis de Execuções Penais. São 2 itens também de muita relevância, que aborda também o item D e o item E do artigo 66 da 7.210.
210. Vejamos agora, aqui fala a letra F, incidente da execução, autorizar saídas temporárias. O que são as saídas temporárias? Nós já vimos, né? Que é o VPL. Se encontra no artigo 122 da LEP. Lembrando que para que você alcance o VPL, você vai obedecer também a requisitos previstos também na lei, e com muito cuidado no artigo 50, que também faz que você perca esse benefício, que é cometer falta grave. Então, aqui fala também a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução, aplicar medida de segurança. A pena restritiva de direitos é uma pena alternativa. RD, restritiva de direitos, que é uma pena alternativa. Também já dei uma outra aula falando sobre isso. Quando a pena for menor de 4 anos, crime sem violência, crimes culposos, e o réu não for reincidente e principalmente não tiver maus antecedentes criminais. O juiz ele pode pedir, né, determinar, melhor dizendo, uma pena alternativa, tá? Então, galera, do que está lá no artigo 66 da lei, eu achei os pontos mais relevantes, né, os que têm maior interesse, né, a curiosidade dos alunos, e falei sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, sobre a decisão, né? Aqui uma coisa muito importante, a lei ela aqui diz sobre o que compete, né, o juiz, né? O que compete ao juiz da execução da pena, né? As determinações, quais são as determinações, o que ele pode aplicar, né, dentro da lei de execução penal. Então espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi o artigo 66 e agradeço aí pela oportunidade.